fazer exercício melhora em vários aspectos a sobrevida. Pessoas que têm mais força nas pernas vivem mais do que as outras pessoas. Por quê? Sono atualmente já está até relacionado com Alzheimer. Até que ponto a genética define nossa longevidade? Até que ponto o ambiente e os hábitos influenciam? O Brasil vai entrar em colapso em pouco tempo se não mudar o plano de previdência social. O network social, quer dizer, as amizades, é causa de evitar Alzheimer. Pode falar. Olá, começa agora o Pode Falar. Hoje o nosso tema é longevidade, um assunto que interessa a todos nós, afinal todo mundo vai ficar velho um dia, né? Estamos vivendo cada vez mais, mas será que estamos vivendo melhor? Essa é uma grande pergunta que eu sempre tenho. Como cuidar da saúde, da mente e até da carreira para aproveitar a vida com qualidade por muito mais tempo? Boa pergunta, e uma boa pergunta para fazer com quem entende desse assunto. Arnaldo Lichtenstein. Olá, doutor. Muito obrigado por. Vamos conversar sobre esse assunto aí. A gente estava nos bastidores aqui. Eu te falei, olha, eu agora estou na fase do condor, né? Que já percebo que eu estou envelhecendo. Todo dia eu acordo com a dor, Lichtenstein. É incrível. Bom... Olá, William. Muito gostoso, como sempre, estar com você e com seus ouvintes aí. Mas não precisa ter dor na velhice e ser velho não quer dizer estar com dor, não. Dá para viver bastante e sem dor e bem. Então, É, o por- grande segredo é justamente esse, né? É viver mais e melhor, né? é porque Então, dá para fazer. para viver sem qualidade, eu não quero viver assim. Aliás, ninguém quer viver assim, né? É verdade. Quer dizer, manter vida a qualquer custo, isso daí pouca gente quer, e existe até no Brasil também, não só nos Estados Unidos, o que a gente chama de testamento vital. A gente, pouco divulgado, mas as pessoas têm o direito de saber escolher como vai ser o nosso fim no sentido assim, não quero morrer em UTI com tubo, não quero que me façam diálise, não quero que me prolongue artificialmente a vida. E isso é reconhecido e isso é respeitado pelos médicos no Brasil também. E pouca gente fala isso, e pior ainda, poucos médicos conversam com seus pacientes sobre isso. Eu brinco que depois de sair da maternidade, todo mundo tem que saber como deve, como quer acabar seus dias. Envelhecer. E é isso mesmo. Mas assim, mas até lá temos muita vida para viver. Agora Então, essa é a ideia. aqui nos Estados Unidos eu fui ver uma questão diferente demais do Brasil, que são aqueles hospitais que eles te levam você depois que os Encerrou médicos já tudo, é. desistiram, não é que desistiram, já não tem mais recursos para É, te manter vivo, né? São os paliativos, são os hóspedes. Tem no Brasil já, tem no Brasil e inclusive no SUS. Por exemplo, o Hospital das Clínicas tem o Instituto Perdizes, que é um anexo, que tem muitos leitos para pessoas em cuidados paliativos. Cuidados paliativos não significa deixar morrer, mas morrer com dignidade, tá? Isso é a grande palavra. Quer dizer, dignidade significa sem sofrimento, sem grandes invasões, perto dos seus entes queridos, e que não dá para ser em casa quando o fim está próximo. Então, existe isso mesmo no SUS. Então, Uhum. nos Estados Unidos é muito divulgado, mas no Brasil tem sim. Ou seja, a morte pode ser digna no Brasil. Mas Uhum. vamos conversar sobre vida É digna, né? porque é difícil, né? É difícil, né, conversar sobre a morte, né? É complicado, né? Mas você tem que pensar sobre ela também, porque ela chegará algum dia, né? Mas a gente tem muito preconceito sobre a morte, não é isso? Mas vamos agora falar sobre vida, porque até o nosso assunto aqui é manter mais tempo vivendo, né? Mas com qualidade. Então vamos lá. Como é que a alimentação impacta na longevidade, Arnaldo? Há algum padrão alimentar que você considera mais benéfico? Veja, quer dizer, você pode falar que comer carne é ruim, que dieta do Mediterrâneo é a melhor, tem muitos estudos sobre isso.
Mas assim, não precisa ser tão rigoroso. Então a discussão é ter bom senso. Bom senso significa o quê? Se você é diabético, você não vai comer doce. Se você é hipertenso, você não vai encher de sal a comida. Se você é muito gordo, você tem que emagrecer. Então você tem que ter um bom senso na comida. E o que que é essa comida de bom senso? Verduras, legumes, pode ter carne, peixe ou frango, de preferência peixe e de preferência salmão e de preferência salmão de peixes de água profunda e não em cativeiro. Tem um monte de estudos disso, mas assim, a ideia não é ser rigoroso de uma dieta sem possibilidades. E entra também como prazer. Veja, pessoas são chocolatras e pessoas têm colesterol alto chocolatra. Então, como que a gente faz isso? Negociar com o paciente. Isso chama decisão compartilhada. Você, se você não comer chocolate, seu colesterol não aumenta, você vai viver mais. Se você comer chocolate, você vai ter que escolher, por exemplo, tomar um remédio para o resto da sua vida. Então, você tem que negociar e dando porcentagens. Olha, se você Hum. continuar com esse colesterol, você tem uma chance tal de ter um infarto daqui a 10 anos. Você quer correr esse risco? Muitos pacientes meus negociam com isso. Eu tenho um economista que é demais, ele já me autorizou a isso, cara que mexe com números. Falou, doutor, meu colesterol é alto. E eu vi num algoritmo, e é esse que os médicos usam, que se eu não fizer nada com esse colesterol, a chance de eu ter um infarto é 12% daqui a 10 anos. Se eu tomar durante 10 anos consecutivos um remédio, esses 12% vai cair para 9. Não quero. Baixar só 3 pontos disso? Eu falei, não é 3 pontos, você está caindo em um quarto, em um terço. É. Tá? Então, depende de como você vê. Então, e aí não dei remédio para ele Aham. até semana passada. Por quê? O pai que tinha o mesmo colesterol infartou e falou: Ah, pegou, a água subiu. Então, Mas é ele mais podia, ou menos mas isso. ele pode fazer atividade física, não? Qual Isso. que é o papel da Então, atividade física nessa regulagem das então, doenças ligadas ao envelhecimento? então, a atividade física também, assim como a nutrição, tem um impacto enorme. Enorme no sentido não de baixar colesterol, mas de aumentar o colesterol bom. Então, fazer exercício melhora em vários aspectos a sobrevida. Então, a primeira coisa é o que é atividade física? Isso ninguém fala também, né? Então, tem alguns números mágicos. Primeiro número mágico é 150 minutos por semana. 30 minutos 5 vezes por dia ou 50 minutos 3 vezes por dia. De atividade moderada. O que que é moderada? É aquela que você não consegue ficar conversando enquanto você está fazendo. Aquela que cansa para falar. E o que que impacta isso? Vida, isso não tem dúvida, mas mais do que isso, o que está se vendo de super interessante é que pessoas que têm mais força nas pernas, olha só, vivem mais do que as outras pessoas. Por quê? Eu vi esse levantamento, fiquei Porque, na dúvida. Eu falei, será por quê? por quê? Primeiro, porque caem menos, e caindo menos, vão quebrar menos colo de fêmur, e o colo de fêmur aumenta muito a mortalidade, a fratura. E segundo, caindo menos, vão ter mais autoestima, vão ter mais autonomia. E aí, isso também impacta em quantidade e qualidade de vida. Então, quer dizer, a atividade física vive mais e vive melhor. Entra naquelas A nossas queda para o premissas. idoso, a queda mata muito idoso, não é isso? Eu É sei porque a isso. minha bisavó, ela tinha 90 anos e era super lúcida, super bem, e ela teve uma queda, depois ela faleceu em 3 meses, 6 meses, porque Isso, eles vão tendo uma vida muito limitada e vão ficando muito. Eles entram em depressão, inclusive, né? exatamente. Quer dizer, primeiro, a queda pode causar fratura. A fratura, às vezes, pode operar, às vezes não opera. E aí, ficar imobilizado começa a ter acúmulo de catarro no pulmão, que pega a pneumonia.
forma coágulo na perna e tem embolia. Tudo isso é causa de morte, mas acima de tudo, causa uma insegurança e perda de autonomia, que esse é o maior medo das pessoas ao envelhecer. E isso ajuda a morrer mais rápido, sim. O sono, Liechtenstein, e o gerenciamento do estresse, eles são subestimados nesse processo ou não? Muito, muito. Veja, sono atualmente já está até relacionado com Alzheimer, tá? Então, pessoas que dormem menos têm muitos problemas. E não é só quantidade, é que dormem pior, né? Então, você pode dormir, ficar muito bem com 5 horas de sono e tem gente que precisa de mais de 8 horas de sono. Então, depende de cada pessoa. Só um parênteses, como saber disso? É num dia que você não precisa acordar, ou numas férias você não precisa acordar o dia seguinte de manhã, ver quanto que você dorme, que é mais ou menos isso que seu corpo precisa. Mas o sono, ele é sem dúvida que piora o controle de algumas doenças, pressão alta, diabetes. Mas o que está se falando é que o sono pode a perda do sono profundo pode causar essas doenças, ou seja, diabetes ser causa de não dormir adequadamente, hipertensão ser causa de não dormir, ser causado por não dormir adequadamente. Então, a coisa é mais séria ainda. Veja, Uhum. alguma coisa deve ser importante você passar um terço da sua vida fazendo, né? Sim, é. A gente passa um terço, É. então não se sabe Tem, ainda exatamente o tem que muita gente que causa. fala assim: ah, não vou dormir porque eu vou perder um pedaço da minha vida. Não, é importante, né? É aquele momento ali do Exatamente, sono, o seu organismo trabalha, né? Seu cérebro se regula, né? Seu cérebro organiza as coisas que você absorveu durante o tempo, né? exatamente. Quer dizer, é como o computador. No sono, você Um upgrade. desfragmenta, você desfragmenta e abre caminho para novas informações. Exato. Dá uma limpada na memória. Tá, e vou fazer uma Exatamente. pergunta para você aqui, já que a gente falou sobre alimentação, sono, ginástica, etc. Até que ponto a genética define nossa longevidade? Até que ponto o ambiente e os hábitos influenciam? Muito dos dois. Muito Então, dos dois? o que que a gente está falando? Uma pessoa que nasceu, sei lá, vamos pensar no sertão brasileiro e pessoa que nasceu na Escandinávia. Depois dos 80 anos, as pessoas vivem igual nesses dois lugares, porque tudo ambiental já foi e agora só sobra genética. Então, se eles vão viver 90, 95, 100 anos, é igual dos dois, porque é só a genética que vale. E aí, o ambiente para viver menos é todo o resto. Então, o que que acontece? Quando você fala, por exemplo, quando eu nasci na década de 60. A estimativa de vida na década de 60 no Brasil, sabe quanto era? 52 anos. Eu estou com 63, que já teria morrido há 11, 12 anos atrás, tá? Hoje em dia, mulheres são perto de 80 anos, a média é 77 anos, mais ou menos, quem nasce agora. O que que mudou para, nesses 60 anos, aumentar 50% a estimativa de vida do brasileiro? Coisas ambientais, saneamento básico, vacinação, nutrição melhor, conhecimento, o impacto na sobrevida de atitudes médicas, tratar uma doença, é muito menor do que o impacto ambiental de saneamento, de vacinas e de comida. Então, olha o impacto Não, é ambiental disso. incrível. Agora, o envelhecimento, ele traz alguns desafios, né, para a própria população, não é isso? E aí eu te pergunto, a medicina preventiva, porque quanto mais as pessoas vivem, né, mais elas vão precisar de médicos, da medicina. Não digo de médicos, mas de medicamentos, de uma medicina preventiva, né? E a medicina preventiva brasileira e no mundo, ela está preparada para lidar com uma população cada vez mais longeva? Veja, prevenção significa impedir doença ou pegar ela numa fase inicial. O Brasil está preparado em termos de prevenção,
no sistema público um pouco menos, no sistema privado, sim, e não é caro. E não é caro a prevenção, a promoção da saúde que a gente chama. Então, com orientações disso que a gente está conversando, e efetivação disso, e poucos exames, você consegue detectar muita coisa, muita coisa. Outro dia saiu até uma reportagem legal que câncer de fígado, por exemplo, metade das vezes você consegue fazer prevenção. Verdade, porque você vacina contra hepatite, você tira gordura, você melhora o álcool. Então, isso você faz prevenção de doença, inclusive de câncer. Então, a prevenção, sim. O que o mundo não está preparado é as pessoas vivendo mais tempo. Isso, em termos de econômicos da Previdência Social, isso é um caos. A França tem greves todo ano porque o governo quer aumentar o número de anos trabalhados para gerar mais arrecadação. O Brasil vai entrar em colapso em pouco tempo se não mudar o plano de previdência social. As cidades não estão preparadas para velhos, quer dizer, você não tem uma calçada lisa, não tem acessibilidade com rampas em vez de degraus, não tem transporte público de ônibus que o velho possa subir um degrau mais alto. Quer dizer, então você não tem o preparo nem econômico da sociedade e nem das cidades em si. Liechtenstein, eu parei aqui para ver uma reportagem, para pegar uns dados de uma reportagem que eu li um artigo escrito pela Harvard Business. E eles falaram assim, a recessão das amizades, né, que é uma tendência do declínio de amizades, que tem aumentado desde 1990, ela chegando a 12%, quadruplicou desde 1990. E o número de pessoas com 10 ou mais amigos próximos diminuiu um terço, que há uma tendência semelhante em outros países. Essa pesquisa é dos Estados Unidos, mas a tendência ocorre também na Índia e em outros países. E a pesquisa ela mostra que isso causa mal à saúde, né? E que a gente começa a distanciar das pessoas, nos limitamos às mídias sociais. Hoje a amizade não faz mais parte de nada, né? E o isolamento social aumenta o risco de doenças cardíacas e uma série de doenças, né? Quer dizer, a amizade melhora a saúde mental, física, emocional. Tinha até um estudo de Harvard, né? Um estudo de mais de 80 anos que concluiu que a maior fonte de felicidade e saúde na vida é a riqueza ou a carreira. Mas nem a riqueza não é a carreira, mas os relacionamentos próximos. O que você diz em relação a essa coisa da longevidade? Porque eu vejo muitos velhinhos aqui nos Estados Unidos isolados, dentro de casa, sem famílias, né? Na solidão. Com certeza, veja, já se sabe, não tem dúvida, que o network social, quer dizer, as amizades, é causa de evitar Alzheimer. Quer dizer, então, uma das 14 causas preveníveis de Alzheimer, nós estamos falando de qualidade, é ter círculos sociais bons. E isso vai desde amizade até grupos, grupos de igreja, grupos de cantar, grupos de dançar, grupos de conversar, e isso, sem dúvida, que melhora qualidade de vida e, muito provavelmente, quantidade de vida. Então, isso faz parte daqueles pontos que a gente estava falando, redes sociais, reais, não virtuais. Não Então, digitais, né? não digitais, não. Nós não estamos falando de dar um like no Instagram. Isso absolutamente não diminui Alzheimer, nem aumenta a sobrevida. Aliás, muito pelo contrário. Eu acho que o grande segredo da longevidade é manter o propósito e a motivação, né, Liechtenstein? Exatamente. Quer dizer, propósito e motivação dentro dos seus valores, né? Quer dizer, então, a ideia para a sociedade é que os valores sejam bons, né? Que você tenha condições de praticar esses valores, né? E multiplicar esses valores em seus grupos. Então, isso é o segredo não só da longevidade, mas da cidadania, né? Eu acho que todos contribuindo para uma vida melhor, que nos tempos atuais
realmente não as pessoas estão doentes, mas a sociedade está doente, né? É, E o eu, conceito de saúde envolve, da Organização Mundial, desculpa te interromper, envolve o bem-estar biopsicossocial. Então, a gente estava falando agora de biológico e de cabeça, mas a doença social impacta no indivíduo e vice-versa. eu acho então que eu vou viver muito tempo, porque você sabe que eu gosto de uma prosa, né? Eu gosto de encontrar com meus amigos. Toda vez que eu vou para o Brasil, você sabe, né? Eu reúno todo mundo, né? Você é um deles. É isso, e com orgulho, e com orgulho, né? E já está, você E acredita? Ah, vai, diga. ia lembrar de alguns que já foram, né? Que gostavam de prosa e de Eita, cantoria Rolando também, né? Boldrin, né? Exatamente, Luiz Flávio são pessoas, Gomes, era do exatamente. nosso, da nossa turma lá, né? E já está, você acredita que estamos preparados para redefinir a velhice não mais como um tempo de espera, mas como uma etapa ativa e produtiva? Maravilhoso, com certeza, e vamos ter que se adaptar, nos adaptarmos a isso. Tá, então veja, já existem muitas companhias, empresas que fazem questão de contratar sexagenários, tá? Então, quer dizer, a experiência das pessoas mais velhas, não digo nem idosas, as pessoas mais velhas pode ser muito útil naquilo que a gente estava falando de transmissão e ensinamento de valores para os mais jovens, não só filosóficos, de sociais, mas também em trabalho. Quer dizer, o que que significa um ambiente de trabalho menos competitivo, mais colaborativo? Pessoas que já viveram outras possibilidades podem ajudar. E você mantendo pessoas trabalhando pode ser uma mão dupla, bom para as pessoas e bom para as empresas. Então, a gente vai ter que se adaptar a esse tipo de mudança, porque senão a gente vai estar fadado a ter um terço, metade das pessoas sem ociosas e a sociedade tendo que arcar com essa decisão. Agora é um ensinamento para todo mundo, né? Para quem está trabalhando muito tempo da vida, né? Que já está cansado e tem que alongar um pouquinho mais no mercado de trabalho, o tempo no mercado de trabalho, mas também para as empresas, né, Liechtenstein? Porque elas não podem cobrar do mesmo, elas não podem cobrar uma eficiência profissional do mesmo jeito que cobra. A eficiência profissional até que pode cobrar, mas, por exemplo, tempo de trabalho e tal, do que cobra de uma pessoa jovem, né? Você tem que Exato. ter Veja, e na, uma certa alinhamento com essa experiência, né? Eu sei que lógico. essas culturas asiáticas sabem fazer isso muito bem, né? Não, nós não estamos falando de trabalhador braçal, né? Nós não estamos falando de colhedor de cana, nem de construção civil. Esses, sem dúvida, que tem que ter uma aposentadoria muito mais precoce, com grande valorização do que ele fez, do que ele fez para a sociedade com o seu trabalho físico. O trabalho mais intelectual, criativo, isso você mantém até idades mais avançadas. E essas pessoas têm muito a transmitir para os jovens. E isso tem que ser feito, sem dúvida que você falou, dentro do bom senso e dentro da flexibilização de jornada de trabalho, que é a questão do Dia Mundial, né? Quer dizer, a gente não precisa trabalhar 8 horas por dia, 6 dias por semana. Dá para ter alguma coisa mais racional. Como é que você equilibra isso, a permanência dos mais velhos no mercado, sem prejudicar a entrada dos mais jovens? Você acha que existe um caminho dessa integração aí entre gerações? E Tem. aí seria isso? Veja, nós estamos falando de profissões que a gente nem sabe como chama, né? Quer dizer, nós temos criação de áreas que a gente nem conhecia e, sem dúvida, o domínio da informática, aí a plasticidade cerebral do idoso é muito menor que do jovem. Então, a rapidez digital não vai ser um trabalho para idosos, isso eu não tenho dúvida, mas você pode ter muitos outros espaços para idosos e vai ter empregos novos para os jovens. Quer dizer, então, o que está acontecendo? Você
você não vai precisar trabalhar tanto para conseguir os mesmos resultados. E isso que as empresas têm que ver. Quer dizer, você tem que ter metas factíveis dentro de um horário de trabalho real. Então, você vai contratar mais pessoas trabalhando menos tempo e não menos pessoas sendo abusadas 12 horas por dia, como era antes da Revolução Industrial. Quer dizer, se a gente vir o que era há um século atrás, não faz sentido nos dias de hoje. Ninguém trabalha braçalmente durante 12 horas sendo expostos a contaminantes ambientais. Então, esse tipo de mentalidade mudou e tem que ser uma progressão, não há dúvida disso. Uhum. Viver mais também significa reinventar o sentido da vida, né? O que que você diria para alguém que está entrando na terceira idade, na melhor idade, a gente pode falar terceira idade, né? E teme perder relevância social e profissional? Então, veja, para como qualquer pessoa, né? Não estou falando de 60 anos, veja, a pessoa de 60, vou lembrar, você vai lembrar bem. Você lembra do sítio do Pica-Pau Amarelo? Sim, a vovó Você lá, né? lembra, você lembra a Dona Benta, Dona a Benta. vovó, É. Dona Benta, que foi imortalizada pela Ilka, ixi, fugiu o nome dela. Bom, olha o meu Alzheimer. Então, a Ilka Salva de Rir, isso. Ah, Ela era a velhinha com coque na cabeça, óculos, cabelo branquinho, contando história com a sua manta com franjinha sentada. Sabe sim. quantos anos essa mulher tinha no, É, no, no Monteiro Lobato? é. 65 anos. Quanto? 65, Pois é. 65. Hoje o cara com 65 está correndo maratona. Então, é isso que eu estou falando. Quer dizer, não, mudou essa história de idoso ser a partir dos 60 anos. E isso vai ter que ser mudado também. Mas a pessoa que está velha, no sentido 80, 90 anos, então a ideia é como qualquer outra pessoa. O que é importante na vida? Quer dizer, quais são os seus valores? O que você quer da vida? Quer dizer, uma pessoa antiga, bem antiga, já faleceu, uma paciente minha, me ensinou a diferença entre o velho e o idoso. Velho é o cara que olha para trás. No meu tempo, eu fiz isso. Idoso é o cara que tem planos, o que eu vou fazer na vida. E é esse que vai Olha, viver, interessante isso. tá? Então, se você tiver vida, planos, ideias, exercitar ideias, sem dúvida que sua vida vai ser melhor do que no meu tempo, antes era melhor, agora o mundo está ruim. Esse é o amargurado, Ó esse é o vida, cara ó que azar. Tinha até um desenho que era assim, né? hard lip, a hiena e o leão. Ó vida, ó azar. Sempre era assim. Isso aí não vai te É levar para isso, lugar nenhum. O ideal é exatamente. cuidar da saúde, manter vínculos sociais, né? Estar aberto a aprender sempre, né? Encontrar o Isso. propósito em cada fase, né? Isso, esses são os pilares fundamentais para a gente viver bem melhor, não é? Exatamente, desde a idade jovem até o avançar dos anos. Isso não tenha dúvida. E não adianta ser um jovem com saúde sem esses ideais. O problema é que a maturidade cerebral, para você aprender esses valores, essa importância, começa por volta dos 35, 40 anos. Então, pegar um adolescente e querer colocar isso, ele não tem nem desenvolvimento cerebral para entender esse tipo de mensagem. Então, a ideia é tudo a seu tempo, tudo a seu tempo. O bom era nascer velho e morrer jovem, né? É, o incrível vida de Button, não é isso? É, Tem até filme disso. é. Que ele faz isso, né? Ele passa. Ele, Acorda, nasce velhinho e vai ficando jovem e é um sucesso, né? é isso. A cabeça de um idoso com o corpo de um jovem. Essa é a fonte da A gente juventude, né? consegue manter a juventude até mais tempo. Depende muito dos seus relacionamentos, de onde você vai encontrar a sua felicidade, né?
Isso. E o Tá? conceito de felicidade é também muito relativo, porque depende muito de expectativas, né? Então, Exato. se você tiver uma cabeça mais tranquila, less is more, você vai se adaptar muito bem à sociedade e à sua felicidade. Arnaldo de Sestá, obrigado por essa conversa aqui no programa Pode Falar e até a próxima vez que a gente for falar sobre as questões da vida, né? Não é sobre saúde, não, porque com você não se fala sobre saúde, é sobre a vida. Nossa, que legal! Sempre um prazer, sempre uma honra estar com você, William. Um grande abraço e saudades. Venha para o Brasil, Em cara. breve. Tchau. Pode falar, pode falar, pode falar. Pode falar.